A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Sempre lembrando para vocês, quando vocês verem aqui roxo, é porque esses vídeos foram gravados na época da quaresma, tá? Quando mudar de cor, é porque a gente saiu da quaresma. Com certeza vai terminar a quaresma, passar a Semana Santa, a Páscoa do Senhor, e ainda você vai ver vídeos, não é? Com a cor roxa. Por quê? Porque estão sendo gravados na época da quaresma, certo? Meus queridos amados irmãos e irmãs, lá embaixo está a chave Pix, para você contribuir com esse apostolado. Esse apostolado anda graças, em primeiro lugar, a Deus e a você que sempre contribui com esse apostolado, que não deixa, né, a palavra de Deus, a apologética, cair por terra. Não somos patrocinados, não temos ganhos financeiros nenhum para manter as obras de evangelização. É graças a Deus e a você que contribui com esse apostolado. Lá embaixo você está vendo, contribua com esse apostolado. Pix tabira634@gmail.com, está no nome da minha esposa Maria Juliana. Faça sua doação e Deus lhe retribua a dádiva em dobro, em nome de Jesus da Imaculada Conceição. Você não sabe o quanto você nos ajuda, você não faz menção disso, porque aqui nós não precisamos estar dizendo, né? Você não sabe disso. Deus sabe, né? E nós sabemos. Muito bem, meus irmãos. Esse vídeo aqui eu espero que ele seja de muita relevância para os católicos. A pergunta é: por que tanto medo? Por que tanto medo? Por que tanto temor? Medo de quê, irmão Fábio? Diz que nós vamos ver aqui. Porque quando a gente, nas missões, nas pregações, nos retiros, nas doutrinações que damos, no campo apologético, porque quando nós citamos isso aqui, os católicos fogem? Ou então fazem isso, fazem isso aqui, ó. Por que tanto medo? Por que fugir de Deus? Por que fugir da misericórdia de Deus? Irmão Fábio, você está fazendo muita cera, está enrolando. Meta o dedo no like antes de assistir o vídeo. E assista o vídeo completo. Não importa o tamanho que o vídeo vai ficar. Aqui, quem assiste os vídeos completos, recebe doutrina verdadeira. Quem não assiste, fica por a metade, é chamado de católico. Católico não, assiste completo. Doa onde doer, custe o que custar. Eu estou falando, meus irmãos, disso aqui, ó. Presta atenção. De roxinho aqui, ó. Da confissão. Eita, já vão sair logo, já vai sair. Já estão saindo. Ei. Falou confissão, não importa não. Já foi embora. Claro que não importa. É claro que não importa para os católicos. Mas nós vamos estudar hoje confissão, misericórdia de Deus versus católicos. Por que os católicos têm tanto medo do sacramento da confissão? Por que na igreja primitiva todos corriam atrás da confissão? Por quê? Porque na igreja primitiva eles entendiam que a confissão, junto com a unção dos enfermos, os enfermos é a última tábua de misericórdia de Deus para com o cristão. A confissão é a porta para a Eucaristia, para estar em comunhão com o altar. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 5, tu vai te ofertar ao altar. Tu lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai reconciliar. Reconciliar o quê? Confissão. O sacramento da confissão também é chamado de reconciliação.
Então, confissão, fazer as pazes com o irmão e confessar. Se perdoar com o irmão e confessar. Aí pode voltar e ofertar o altar. Aí você está em comunhão. É a porta para estar em comunhão com o altar. Com o altar eucarístico. Por quê? Por que os católicos de hoje fogem da confissão? Como explicar isso? Por que os católicos de hoje vão se confessar, alguns deles escondem os pecados maiores? Por quê? Por que será se só ele e o padre? Por quê? Veja aqui, meus irmãos, de roxo aqui embaixo. Tempo da quaresma, que estou gravando, está vendo de roxo, então aqui está de roxo. Vamos ler aí o que está escrito. Muitos, veja que não eram poucos, muitos que a Sagrada Escritura está dizendo. Muitos também, que tinham exercido artes mágicas, que era da feitiçaria, que era dos benzedor, que era do espiritismo, que era do paganismo, de religiões falsas. Ele se convertia à Igreja Católica e olha o que acontecia. Ajuntavam os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Isso é um sinal de quê? De conversão. Isso é um sinal de quê? De mudança de vida. Isso é um sinal de quê? Que está abandonando o pecado, que está abandonando as coisas erradas. Veja que, por que eles faziam isso? Por causa disso aqui, ó, de amarelo agora. Por que eles faziam isso? Por que eles iam queimar seus livros de bruxaria, seus livros de feitiçaria, de macumba? Por que eles queimavam de todos? Porque eles se convertia, existia verdadeiramente conversão. Existia verdadeiramente mudança de vida, metanoia. Olha o 18 agora aqui, ó. Muitos dos que haviam, muitos, veja que muitos, no início do versículo 18 está, muitos, lá no início do 19, roxinho lá embaixo está, muitos da igreja primitiva, eram todos na igreja primitiva. No início da igreja católica, na época dos apóstolos, eram todos os que se convertiam, que eram batizados à igreja de Cristo. Muitos dos que haviam acreditado vinham fazer o quê? Olha lá, vinham fazer o quê? Confessar e declarar suas obras. O que era que eles iam fazer? O que era que eles faziam? Eles vinham confessar seus pecados, declarar suas más obras. Meus irmãos, na igreja primitiva, a confissão era público, tá? Você está vendo aqui, a confissão era público. A confissão era para todos ouvirem. O sujeito dizia todos os seus pecados. Hoje só é o sujeito, a sujeita com o padre e ainda se recusa à confissão. E ainda não quer a misericórdia de Deus. A confissão é a misericórdia de Deus para lavar nossos pecados. E eu vou mostrar para você que sem a confissão você não tem perdão de Deus, não. Tem uma pessoa que morre como um índio, uma pessoa que não foi evangelizada, que foi batizada, mas que não foi evangelizada, que não teve a chance de ouvir o evangelho. Uma dessa, ela pode ficar no purgatório até o juízo final. Uma dessa, a misericórdia de Deus pode salvar por caminhos que nós não conhecemos. Mas esse caminho, o caminho cristão, de quem vive com o pé atolado dentro da igreja, esse nós conhecemos, porque a Bíblia mostra. Aí os católicos ouvem a pregação que nós fazemos, que nós levamos sobre os sacramentos. Tudo bem, aceita os outros sacramentos, mas quando nós chega na confissão, os católicos começam a conversar, os católicos começam a duvidar, começa o Satanás a botar na cabeça deles confessar pecadão, meu filho do mundo mesmo. É desse jeito que falam. Os católicos. Primeiro lugar, muitos estão influenciados pela teologia da libertação que não ensinam mais os sacramentos. Né? Que não ensinam, não falam dos sacramentos, especificamente da confissão, tão necessária nos tempos pecaminosos que vivemos. Em segundo lugar, foram criados sem a catequese dos pais. Nunca levaram numa missa, nunca levaram na igreja, nunca colocaram numa catequese. Os pais nunca ensinaram nada. Então, se criaram como bicho, como
cavalo e o burro, como diz o anjo lá em Tobias. Então, esses pais que não catequizaram seus filhos, deixaram que o mundo desse a catequese. E o mundo está dando aí, ó, o homossexualismo, o crime, o roubo, o que não presta. Porque o mundo é do maligno. E o maligno dá o que ele quer, o que lhe apraz, o mal. Falsas doutrinas. É o que faz com que os católicos de hoje, veja que eu estou falando católico, eu não estou falando católico. Católico é o que vive a doutrina, é o que vive com radicalidade, com conhecimento e sacramentos. Esse é o católico verdadeiro. Só tem um católico, não tem dois católicos. Existe o católico. E muitas das vezes esse católico, ele segue falso profeta, pastorzinho de Araque, segue benzedores, espiritismo, coisas erradas, né? Superstição, macumbaria. Esse é o católico que não conhece, não sabe qual é nem a sua mão esquerda nem a direita. Esse tipo de católico nem acredita que existe a vida verdadeira, a outra. Esse católico, ele acredita que a vida é essa, né? Ah, quem morreu, acabou. Esse é o católico, que não conhece, não sabe nem de onde veio nem para onde vai. É? Essa é a realidade, nua e crua. Por que eles confessavam seus pecados para todos ouvirem? Porque na igreja primitiva existia um amor árduo pela busca da misericórdia de Deus. Ninguém queria permanecer no pecado. Ninguém queria o pecado. E aí, o versículo de Roxo 19 mostra, dá o seu testemunho. Aqui eles vinham, confessavam seus pecados, o líder da igreja perguntava, vocês perdoam o pecado deles? Ou dessa pessoa? A igreja dizia, o povo dizia, perdoamos. Então, o apóstolo, o bispo, o padre, dava a absolvição àquela pessoa. E veja como a Sagrada Escritura diz que eles renunciavam ao seu pecado e buscavam a confissão, como está aqui, confessar seus pecados. Na tradução da Bíblia da CNBB diz que eles confessavam em voz alta seus pecados. Se você pega na tradução da Bíblia da CNBB. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 17. Este caso tornou-se em breve. Por que está entre parênteses em breve? Porque cabe a mim e a você buscar essa graça também. Conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso. E encheu-se de temor e engrandeceram o nome de Jesus. Como que eu e você podemos engrandecer o nome de Jesus? Arrependendo-se dos nossos pecados e buscando a igreja para confessar os nossos pecados. Porque a igreja, ela tem a autoridade de dizer, eu absolvo teus pecados. A igreja absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o que a igreja liga na terra está ligado no céu. O que Jesus disse lá em Mateus 16, 19, se tu perdoar aqui, o céu perdoa. Se tu não perdoar aqui, o céu não perdoa. Encheu-se de temor, engrandecer o nome do Senhor Jesus. De que maneira, meus irmãos? Buscando a reconciliação, buscando a confissão, buscando a reparação pelos teus e eu pelos meus pecados. Essa é a maneira de engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você não quer engrandecer o nome do Senhor lavando-se da sua sujeira pecaminosa no sangue de Jesus através do sacramento da confissão. Já foi derramado no Calvário, foi selado. Agora você vai na confissão receber o que é teu. Este caso tornou-se em breve. Por que tornou-se em breve? Porque a minha aqui tem que ser a minha e a tua história colocada aqui. Por isso está em breve. Conhecido de todos. Porque todos vão conhecer. Eu conheço fulano. Fulano é a pessoa, é da confissão. Está sempre buscando o sacramento da confissão. É da Eucaristia. Luta pela santidade. Gosta das coisas certas. Sempre está rezando. Sempre está pregando. Está doutrinando. Então, fica conhecido de todos quem realmente é aquela pessoa. Ou será que nós não conhecemos quem são os nossos conhecidos? Conhecemos. Agora, teus pecados, os meus pecados, só conhece eu. Claro que outros são públicos. São pecados grandes. Mas aqueles pecados particulares da carne, só eu conheço os meus, só tu conheces os teus. Mas os católicos não querem confessar porque eles não querem a misericórdia de Deus.
Sabe por que eles não querem a misericórdia de Deus? Sabe por quê? Eles não querem se confessar como esses se confessaram? Vou te mostrar. Olha por causa de quê. Vejam aí. Eclesiástico, capítulo 5, versículo 6. Veja o que é que os católicos de hoje dizem. Para se livrar da confissão. Satanás dá duas opções para eles. A primeira opção deles é confessar-se debaixo de uma árvore como essa. E aí a galha baixa sobre a cabeça dele e absorve o pecado dele. Porque para eles, Jesus disse às árvores, receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Lá em João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Eles acham que as árvores têm poder de absorver o pecado deles. Eles acham que as árvores vai dizer, eu perdoo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi para as árvores que Jesus deu autoridade de perdoar pecados? Não. Foi a quem? A sua igreja. João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Não se iluda. Sem a confissão não existe perdão de Deus para você. Não se iluda. Quem disser é porque está falando, não foi Deus que falou não. Quem disser, não, Deus perdoa. Não precisa de confissão não. Naquele momento foi o próprio Satanás falando na língua dele. O próprio capeta em pessoa falando na língua dele. Não se iluda. Não se iluda. Não deixe que o tiro saia pela culatra, não. Você vai estourar a sua cara. Quando você chegar diante de Deus, você vai se lembrar dessas palavras que eu te disse. Se corrija. A própria Bíblia diz isso. Segundo ponto deles. Para que eu me confessar? A misericórdia de Deus é maior do que meus pecados. Não é isso que ensina a teologia da libertação? Pois é. Teologia da libertação, não existe pecado, ninguém vai para o inferno. Não é? Ninguém vai para o inferno. O adúltero não vai para o inferno, o forniqueiro não vai para o inferno, não vai. Não é? Contrariando o que Gálatas capítulo 5, verso 19 está dizendo. Lá Paulo fala mais de 12 de obras da carne que o cabra não entra no céu. Se não entra no céu, vai para onde? É, senhores tealistas, vai para onde? Diz aí. Apocalipse 21, versículo 8. Os infiéis. Quem são os infiéis? Os católicos, que não foram fiéis à doutrina da igreja, que não foram fiéis aos sacramentos. Os católicos. Os feiticeiros. Os mentirosos. Os idólatras, que é tudo falsas doutrinas. Terão como herança o lago de fogo. Que é o lago de fogo? O inferno. Apocalipse 21, 8. Vai não? Vai para o inferno não, né? Certo. Caia nessa. Olha o que é que eles dizem aqui de azul embaixo. Verso 6, vamos lá. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, e Ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Está na Bíblia ou não o que eles dizem? Para que eu me confessar? Para que eu me arrepender de pecados? Se a misericórdia de Deus é maior do que meus pecados, Ele vai me salvar. Está lascado. Já pecou. Já pecou. Já pecou. Pecou mortalmente. Pecou mortalmente. 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Está escrito: se dissermos que não temos pecado, estamos dizendo que Deus é mentiroso. Opa! 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dizermos que não temos pecado, porque o sujeito vai dizer, não tem pecado. Terceira opção dele dizer, não tem pecado. Vamos lembrar os 3 pontos do católico. Primeira, confessar debaixo de um pé de pau. Segunda, dizer, a misericórdia de Deus é maior do que meus pecados, Ele terá piedade no dia que eu morrer. Não precisa eu me confessar nem me arrepender. Terceira, eu não tenho pecado. Já pecou mortalmente. 1 de João 1,8. 1 de João 1,8 diz, se nós dizemos que não temos pecados, nós dizemos que Deus é mentiroso, a verdade não está em nós. Aí pula o versículo 9, vai para o 10. Se pensarmos não ter pecado, olha aí. Se pensarmos não ter pecados, estamos declarando que a verdade não está em nós. Aí no versículo 9 diz, se confessarmos nossos pecados, aí sim a verdade está em nós, aí Deus está para perdoar os pecados. Agora, aqui também no versículo de Salmão 5,
Diz que pessoas que confessam os seus pecados, se arrependeram e confessaram, e ainda fica arrastando esses pecados. Ó. A propósito de um pecado perdoado, ou seja, que foi perdoado na confissão, não seja sem temor. E não acrescente pecado sobre pecado. Não acrescente porque já confessou, já buscou a confissão, não busque mais confessar aquilo que você pecar naquilo que você já confessou. Mas se cair, 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 2, a misericórdia de Deus nos lavará na confissão, no seu sangue. Por que tanto esse medo? Por que isso? Por que tanto medo? Se a própria Bíblia fala o que eles dizem. Olha aí, ó o versículo 7. Pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor visa os pecadores. Quem são os pecadores? Esses pecadores aqui que está falando são os que não se confessam. A Bíblia Sagrada está dizendo, é a própria Bíblia Sagrada dizendo, não é palavra de Fábio. Não, a misericórdia de Deus é maior do que meus pecados. Não se arrepende, não faz exame de consciência, não busca a confissão. Aqui está dizendo que a cólera de Deus, que a sua fúria, furor, visa esse tipo de gente. E imagina só, para onde é que vai. Versículo 8. Versículo 8 dá o conselho. O conselho é esse aqui do versículo 8. Ó. Não demores em te converteres ao Senhor. Não adieis de dia em dia. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Fazer exame de consciência. 1 Coríntios 11, 27. Examine-se o homem a si mesmo, para que possa comungar Jesus na Eucaristia. Faça o exame de consciência. Tem na internet exame de consciência dado pela igreja para confissão. Você vai notando seus pecados que nem eu faço. Vai vendo ali no exame de consciência quais são os teus pecados, vai notando. E busca um padre para confessar. Aí você vê a misericórdia de Deus na tua vida. É Fábio que está dizendo isso? Que a misericórdia de Deus chega através da confissão à pessoa? É Fábio que está dizendo isso? Vamos ver se é Fábio que está dizendo? Vamos ver. Vamos ver se é palavra de Fábio. Fábio não tem poder de palavra nenhuma, não. A única coisa que Fábio faz é traduzir, é interpretar corretamente, conforme a doutrina da igreja, o que aqui está escrito para a tua vida. Eu disse que os homens de hoje, a geração perversa e pecaminosa de hoje, rejeita a misericórdia de Deus que se dá a cada pecador através do sacramento da confissão. Vamos ver? Vamos ver. Aqui então, estamos em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Está falando também da confissão. Veja só. Quem dissimula suas faltas. Vamos lá, aqui, ó, de 13. 13 aqui embaixo. Ó. Cor de água. Vamos lá. Versículo 13. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Vamos parte a parte. Quem é que dissimula suas faltas? A pessoa que ainda não se confessa. Nós apresentamos 3 pontos aqui. A pessoa que rejeita o sacramento da confissão, ela faz de tudo para não se confessar. Primeiro ponto, nós vamos só refrescar sua mente. Confessar pecado é debaixo de um pé de pau. Segundo ponto, a misericórdia de Deus é maior que meus pecados, para que eu me confessar? E terceiro ponto, que nós abordamos, que agora fugiu da minha mente, é... Esqueci. Confessar debaixo da árvore, misericórdia de Deus é maior que meus pecados. Ah, esqueci aí. Depois aí vocês veem o vídeo qual era o terceiro ponto. Essas pessoas estão fazendo isso, quando elas fazem isso, que ela não busca o sacramento da confissão, ela está dissimulando, ela está escondendo os seus pecados. Ou seja, quem dissimula suas faltas, quem esconde os seus pecados não há de prosperar. Prosperar em quê? Prosperar na espiritualidade, prosperar na caminhada de fé, prosperar rumo à pátria celeste. Olha o que diz, ó. Quem as confessa, agora veja, nós temos aqui até o ponto e vírgula, quem não se confessa, porque está escondendo os seus pecados. Agora, depois do ponto e a vírgula, aqui está o católico e o católico. Veja, o católico é aquele, quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia.
O católico, depois de ponto e vírgula, está falando do católico. Quem as confessa e as detesta o quê? O pecado, obtém misericórdia. A misericórdia está aqui? Está na confissão, sim ou não? Sim. Misericórdia de Deus na confissão para o pecador, sim ou não? Sim. Lavando no sangue de Jesus. Por isso Apocalipse diz, quem são estes? Ele disse, estes são os que vieram do meio da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Foram pessoas que buscavam sempre a confissão. Lavar e alvejar suas vestes no sangue de Jesus é ser pessoas do sacramento da confissão. Pessoas que sempre estavam buscando a confissão. Aqui está dizendo, quem esconde seus pecados não vai prosperar, não tem misericórdia de Deus. Mas aqui também está dizendo, quem confessa seus pecados, obtém a misericórdia de Deus. Esse tem a misericórdia de Deus na vida dele. Veja que eu estou falando no campo espiritual. É claro que os mundanos, os católicos e muitos outros, eles prosperam com o mal deste mundo. Com que o fogo vai queimar. Quando ele for para lá, ele vai levar o quê? Nada, só pode levar as obras boas. E obras boas são espirituais. Só pode levar o espiritual. Isso aqui é um bem espiritual. Eclesiástico ainda diz para você não ter vergonha. Olha só. Veja só ainda, em Eclesiástico 4:31. Aqui de amarelo embaixo. O que é que está escrito? Não te envergonhes de confessar os teus pecados. Muitas pessoas, elas têm vergonha, outras têm vergonha de confessar seus pecados. Mas por que na igreja primitiva os pecados eram confessados para todos? Você pega 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 5 a 10, quando aquele rapaz foi excomungado por 3 anos da igreja porque estava tendo relação sexual com a madrasta, ele foi excomungado da igreja por 3 anos. Depois de 3 anos ele se converte e ele é recebido na igreja. Para poder entrar na igreja, ele entrou através do sacramento da confissão. Então em 2 Coríntios 3, do versículo 5 a 10, Paulo vai dizer, se vocês perdoam ele, eu também perdoo. Aí está. Dando a absolvição. Aquele jovem que estava tendo relação com a mulher do pai. Então, meus irmãos, logo nós vemos que a própria Bíblia Sagrada é Deus falando, não te envergonhe de confessar os teus pecados. Se você pegar a linguagem de hoje protestante, diz, pois escondê-los de Deus é tão impossível como fazer um rio parar de correr. Essa é a tábua de misericórdia de Deus para mim e para a tua vida. Nessa tradução aqui diz, não te tornes escravo de nenhum homem que te leve a pecar. Não seja amigo de pessoas que te dão o mau conselho para pecar, para te botar no mau caminho. Não seja amigo. Né? Se eu não estou enganado aqui, é 1 Coríntios 15. Se eu não estou enganado, 31 diz que más companhias corrompem os bons costumes. O próprio Eclesiástico aqui vai dizer, anda na companhia do povo santo, com aqueles que invocam a glória de Deus. Porque se tu anda com os santos, santo te tornarás. Se tu anda com mundanos, mundano tu te tornarás. Se tu anda com ladrão, ladrão tu te tornarás. Se tu anda com assassino, assassino te tornarás. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Não diz isso o provérbio? E é verdadeiro? Para nós fecharmos esse vídeo, olha só. Irmão Fábio, você não pode me mostrar um versículo que está aí o homem confessando os pecados ao sacerdote. Eu posso te mostrar quantos eu quiser. Eu posso te mostrar muitos. Essa confissão ela já vinha desde o Antigo Testamento. Lá, quando a pessoa confessava seus pecados, o sacerdote jogava o sangue do carneiro na pessoa. Na nova aliança, quando a pessoa confessa, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus, que é lançado sobre nós espiritualmente. Se você pegar Levítico capítulo 5, o versículo 5, vai dizer que a pessoa vai confessar ao sacerdote os seus pecados.
No próprio versículo 6 vai dizer: o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor, ele será perdoado, seja qual for o pecado que ele tenha cometido. Só o sacerdote pode fazer isso. No caso, o padre hoje. Né? O sacerdote é o padre, o bispo. Aqui está quando Jesus, depois que ressuscita, no cenáculo, ele institui esse sacramento da confissão. Ele diz assim, disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Quando Jesus ressuscita, no domingo ele institui: como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Veja, o Pai, o Pai, eu vos envio. O Pai, eu. Então tá, aqui já aparecem duas pessoas da Trindade: o Pai e o Filho. Agora no versículo 22 embaixo, vai aparecer o Espírito Santo. Ó. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Aparece agora a terceira pessoa da Trindade. Por isso que o padre, quando você confessa, diz: absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na confissão está o Pai, o Filho e o Espírito Santo perdoando os teus pecados. Pela autoridade da igreja. Você vai ouvir essas palavras: pelo ministério da igreja que foi me concebido, e absolve teus pecados em nome do Pai. Aí está. Ministério da igreja. Que me foi confiado, é aqui que foi confiada à igreja a autoridade de absolver pecado. Aqui está. Veja, depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebeu o Espírito Santo. Olha só. 23 de amarelo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Jesus está dando autoridade à igreja de absolver. Aqueles que vocês perdoar, quando ele diz: absolve teus pecados, ele está dizendo: eu perdoo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja como Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Por que tanto medo da confissão? Porque o diabo sabe que se elas continuarem em pecado, elas são dele. Ele não quer que aquelas almas, que aquelas pessoas se desprendam das cordas dele, da prisão dele. Ele já está condenado e quer condenar as pessoas. Então o que ele faz o máximo possível que as pessoas fujam do sacramento da confissão. E elas fogem. Elas têm medo desse sacramento. Não era como na igreja primitiva, que confessava publicamente os pecados. Era publicamente. Hoje é só a pessoa e o padre e ela foge. Confessar pecado a homem, olha aí, é um dos pontos também dos católicos. Confessar pecado a homem, confessando debaixo do pé de pau. Deus terá misericórdia dos meus pecados. Né? Não é isso que eles dizem? E ia ter o terceiro ponto lá que eu esqueci. Mas veja. Vale lembrar uma coisa aqui. Essa tradução aqui que nós temos aqui é da Ave Maria. Mas se você pegar a Bíblia da Mensagem de Deus, se você pegar a Bíblia... outras traduções que eu tenho aqui, vai dizer assim, ó. Aqueles, a parte B, aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. O que significa isso? Significa isso que se você pegar uma Bíblia mais explicada, você vai entender o seguinte: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, aqui está a doutrina da pessoa que não se confessa, ela não tem o perdão de Deus dos seus pecados, não tem. Nem vem com essa misericórdia de Deus. Te mostrei na Bíblia que tu diz isso. E do momento que tu diz: a misericórdia de Deus é maior que meus pecados, tu vai ver a ira e a cólera de Deus chegar na tua vida. Te aguarda. Tu vai ver. O tiro sair pela culatra. E mais. Você viu em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Quem esconde seus pecados não há de prosperar. Mas aqueles que confessam seus pecados e detestam esses pecados e tentam se afastar desses pecados, obtêm a misericórdia de Deus. Você viu comigo? Então, você vê que lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, diz: confessai vossos pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai vossos pecados uns aos outros. Então, aqui diz que se a igreja perdoar, está perdoado. Se a igreja não perdoar, que é a pessoa que não vai para a confissão, então ela não tem o perdão de Deus. Está claro sim ou não? Você pode me dizer: prove que essa confissão é confessar pecado a homem? O sacerdote, o padre, está na pessoa de Jesus para perdoar os teus pecados. É a autoridade da igreja.
E como provar isso? Levítico 5:5. Aquele, pois, que for culpado de uma dessas coisas, se você vai ler aqui, você vai ver uma lista de pecados, todo o capítulo. Confessará o pecado que tiver cometido. Confessará quem? Olha só, aqui de roxinho embaixo, verso 6. Confessará quem? Apresentará ao Senhor em expiação pelo pecado cometido uma fêmea de um rebanho miúdo, uma ovelha ou uma cabra em sacrifício pelo pecado. Apresentar aqui ao sacerdote. É o próprio padre que vai imolar, ou seja, aqui na antiga aliança era assim, ele ia imolar para pegar o sangue e jogar sobre essa pessoa com ramo de ensope que confessou os pecados. Veja, olha lá, ó. E o sacerdote fará por ele a expiação de seu pecado. Pecado aqui do versículo 5 que confessou, tá? Ó. Versículo 7. Se não houver... Versículo 7 não. 26. O padre joga, o sacerdote, aqui nós estamos vendo o sacerdote da antiga aliança judaica, joga os sangues do carneiro sobre a pessoa, ou da cabra, do bode, e aí o que é que acontece? Dizendo o seguinte: o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor e ele será perdoado, seja qual for a falta, ou seja, o pecado que se tenha tornado culpado. Agora, pacata, tá aí, meu irmão. Mas ele confessava de voz alta. E então o padre imolava, sangrava o carneiro ou o bode, pegava na bacia o sangue, colocava com um ramo de mato, como esse aqui, ó, e jogava sobre a pessoa. Eu faço a expiação diante do Senhor para que todos os teus pecados sejam perdoados. Aqui está no versículo 26. Na nova aliança não é assim. Na nova aliança não precisa você levar um carneiro e um bode para o padre sacrificar na missa para jogar o sangue na tua cabeça quando tu for confessar. Não. Ele vai apenas dizer: absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E espiritualmente, o sangue de Jesus nos lava. Compreendeu, sim ou não? Mas claro de que isso não canta um galo. Então deixe de ser católico por caridade, se arrependa de seus pecados e busque um padre para se confessar, que aí você vai ver a misericórdia de Deus entrar na sua vida por meio da confissão. Certo? Só lá embaixo, lembrando, tá o Pix, contribua com esse apostolado. Não esqueça aquele like, se inscreva nos nossos canais e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.